eu freiei com tudo, o meu carro rodou na avenida e eu parei literalmente ao contrário, 180 ao contrário, com um motoqueiro na minha janela. Bora lá, pessoal, vou fazer um react aqui de por que as pessoas burras se acham inteligentes. Na minha visão, as pessoas burras se acham inteligentes porque elas são burras o suficientes pra não perceberem onde é que elas são burras. Eu acho que você precisa ser inteligente o suficiente pra saber que você é burro, entendeu? É meio paradoxo, mas vamos ver aqui o vídeo do Ciência Todo Dia, do meu amigo Pedro Luz aqui, e a gente vai... O link tá na descrição se você quiser conhecer melhor o canal dele. É fenomenal, eu recomendo. Um dos melhores canais de ciência. Aliás, acho que é o melhor canal de ciência do Brasil, de verdade. Vambora. No dia 6 de janeiro de 1995, 2 ladrões invadiram um banco em Pittsburgh, nos Estados Unidos. O assalto aconteceu em plena luz do dia, mas os criminosos não usaram máscaras nem qualquer tipo de disfarce. Ao invés disso, para não serem identificados pelas câmeras de segurança, eles apostaram numa técnica bem inusitada. Os 2 bandidos... Como é que eu vou dizer isso agora? Eles esfregaram limonada no rosto. What? É isso. É literalmente isso. What? Eles passaram um suco de limão na própria cara, acreditando que isso tornaria impossível a identificação da imagem deles no circuito interno Não do é banco. possível. Isso porque antigamente o limão era utilizado como uma espécie de tinta invisível em cartas escritas à mão. Não é E aí possível. um dos assaltantes teve essa ideia brilhante. Ele fez um teste usando uma câmera Polaroid e de fato ele não conseguiu se ver. Mas isso provavelmente aconteceu porque a câmera estava com defeito ou porque ele apontou a lente na direção errada. Não é Acontece possível. que os assaltantes eram tão autoconfiantes na própria inteligência que eles sequer desconfiavam que aquela ideia genial podia dar errado. Mas, obviamente, deu errado. Eles foram presos pouco tempo depois. Mas a estupidez deles não foi em vão. No fim das contas, o caso serviu para chamar a atenção do professor de Psicologia Social da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, David Dunning. Ao ler uma notícia sobre esse assalto, Dunning percebeu que os bandidos eram não apenas estúpidos para roubar um banco daquela forma, Sim. mas também estúpidos o suficiente para não se darem conta da própria estupidez. É isso que eu falei, pra você saber que você é imbecil. Eu sei que eu sou um imbecil. Isso me faz uma pessoa inteligente. Se eu chegasse aqui e falasse, eu sei que eu sou inteligente, foda pra caralho, claramente você poderia falar, ok, você é um imbecil. Ou seja, ele teve um estalo e se deu conta de que quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive sobre o fato de ser Exato! ignorante. E a Exatamente! partir desse insight, o professor Dunning convidou seu aluno Justin Kruger para fazer uma pesquisa em conjunto. A ideia era entender até que ponto a falta de inteligência de uma pessoa impede que ela descubra, para não falar de outro jeito, que ela é burra. E o estudo publicado em 1999 chegou à seguinte conclusão: quando pessoas são incompetentes nas estratégias que elas adotam para alcançar o sucesso, elas sofrem de um fardo duplo. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Caralho, que foda isso, né, aos dois velho? pesquisadores, esse fenômeno ganhou o nome de efeito Dunning-Kruger, que vocês provavelmente já ouviram falar. Já tinha ouvido falar. Em resumo, a ideia desse efeito é que a estupidez acaba cegando as pessoas estúpidas a ponto de elas acreditarem que são inteligentes. Curiosamente, mais de um século antes desse efeito ser descrito, o biólogo Charles Darwin já havia até escrito uma frase que traduz bem essa ideia. A ignorância gera confiança com mais frequência do que o conhecimento. E é bem por aí mesmo. Caralho, Existe, mano, é por aí inclusive, um mesmo. gráfico que ajuda a Sério. gente a entender como que esse efeito afeta a nossa aprendizagem. Só antes de mostrar o gráfico, se você for mesmo uma pessoa inteligente, você está sempre em busca de novos conhecimentos. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que inclusive eu recentemente fiz um curso para melhorar as respostas que o ChatGPT me dá e eu recomendo demais. Na Alura você pode aprender muitas coisas. Tem cursos para quem quer aprender a programar, editar vídeos Vocês gostam da e Alura? marketing. E Vocês gostam da Alura? Tem 15% de desconto na sua assinatura se você clicar no link que está aqui na descrição ou usar o cupom CIENCIA deixa o todo dia jabá, na hora do mano. checkout. Deixa E o jabá agora, do cara. De volta ao vídeo. Aí, ó, voltou. Agora- Sabe por que voltou? Porque o Pedro é um cara inteligente. Ele sabe que propaganda longa não funciona. Mano, propaganda de internet, de verdade, não pode passar de 5 segundos. É sério. Eu acho que vale muito mais a pena eu falar de um produto e instantaneamente deixar você curioso pra você querer conhecer mais do que eu falar e explicar todo o produto no vídeo, porque todo mundo pula propaganda. Todo mundo não, mas muita gente pula propaganda. Por enquanto, assim, enquanto a galera tá na TV, pouca gente tá pulando. A pessoa que assiste na TV pula bem menos, mas ainda assim pula. Exatamente, mano. Passou de 10 segundos, todo mundo dá 2 toques no celular pra pular. É exatamente isso que eu falo. Por isso que ele faz as propagandas do... O Pedro, eu já falei com isso com ele. As propagandas das camisas que ele usa, ele faz em, tipo, 5 a 6 segundos. Tipo, no máximo 8 segundos ele fala. Porque senão a galera pula, não tem jeito.
É melhor que a pessoa escute a mensagem e fique curiosa com a mensagem na cabeça do que ela não veja. Assim, eu quero que vocês olhem esse gráfico que explica como funciona o efeito Dunning-Kruger. Deixa eu ver. O eixo horizontal representa o quanto a gente realmente sabe sobre um determinado assunto. Tá bom. Já o eixo vertical é a nossa confiança, ou o quanto que a gente acha que sabe sobre um determinado Ok, assunto. eu tô sempre aqui, ó. Eu sei que eu sei um pouquinho. Não importa, aqui não importa. O conhecimento da área. Cara, se você. Vamos falar de YouTube com o Max. Eu acho que eu tô por aqui, ó. Vamos falar de engenharia, um pouquinho mais pra baixo. Vamos falar de política. Tô quase encostando a linha ali. Mas eu posso ter conhecimento. Mas o importante é se manter sempre nessa parte aqui, ó. Achando que não sabe nada. Vocês não estão vendo porra nenhuma, que legal. Eu tô falando até agora e vocês não estão me avisando. Eu tô na frente do mouse. Ah, não. Vocês também. Ô, chat. Pra que eu pago vocês? Aqui, ó. Dunning-Kruger. Temos aqui, tá vendo? Aqui, ó. Conhecimento, pá, e confiança. Tem que estar sempre nessa área aqui, ó, nessa região aqui, ó. Pelo amor de Deus, vem chat, pelo amor de Deus. Vai. Eu quero que vocês observem que no início a gente não sabe de nada. E por Nada. isso a nossa percepção é exatamente essa. A de que a gente não faz ideia sobre aquele assunto. Não, Mas não, para. Aí já errou. A galera ignorante, gente, fiz pra vocês. Eles já começam lá no topo do gráfico. Lá no topo. É assim, caraca, velho, eu descobri que isso aqui é feito de plástico. Eu sei tudo sobre plástico. É isso, vai. Assim que a gente começa a aprender alguma coisa, a gente passa a ter uma percepção acelerada de que agora a gente já entende tudo sobre aquele tema. Não, de um jeito extremamente não pode. rápido, parece que o nosso cérebro faz puff. E a Não, gente pensa, não pode. Agora eu sou um gênio, eu já entendi como que isso aqui funciona. Até que em seguida a gente começa a se aprofundar cada vez mais sobre determinado assunto. Então a gente passa a perceber que, talvez as coisas sejam um pouco mais complicadas do que eu tava pensando inicialmente. E aí a nossa Exato. confiança desaba. A gente começa a se sentir ignorante. Mas é porque agora sim a nossa mente realmente está se expandindo. A gente tá começando a ver que as coisas são Só bem mais sei que nada complexas do que sei. elas pareciam em um primeiro momento. Até que chega em um ponto em que a gente se sente um completo ignorante, com a impressão de que a gente não sabe nada sobre um tema. É o momento em que a nossa única certeza passa a ser sobre a nossa própria ignorância. É a fase do só sei que nada sei. Aliás, vocês sabem quem que disse essa frase? Eu também não sei. Ela costuma ser atribuída ao filósofo Sócrates, mas não existe muita certeza disso. Porque o Sócrates não escreveu nada. O Sócrates não escreveu nada. Encontrada de maneira direta em nenhum texto do grego antigo. Mas enfim, seja como for, O Sócrates não escreveu nada. Ele falava só. Ele não escrevia nada. Então é que nem Jesus, velho. Jesus não escreveu nada. A gente meio que vai pegando o que os, né, os discípulos lá, eles deixaram escrito falando que ele falava. Eu não sei se o Sócrates era analfabeto. Eu sei que ele só falava. E assim, o cara é inteligente, porque no final das contas, tem uma forma de você discutir assuntos que é usando os métodos de Sócrates. Porque Sócrates, ele questionava tudo. Porque se você só sei que nada sei, vem atribuído a ele por causa disso. Porque tudo que você falar pra mim com todas as certezas do mundo, se eu quiser botar caraminholas na sua cabeça, eu retruco com perguntas, entendeu? Então, tipo, mas por que você tem certeza que é assim? E se for dessa outra forma, entendeu? É assim que funciona. Terapeuta usa muito essa forma de falar. É uma dialética socratiana. Acho que esse é o nome. esse é o ponto de virada. E é aqui que muita gente desiste ao tentar aprender sobre um determinado assunto. A percepção da nossa própria ignorância pode fazer a gente querer deixar tudo pra lá. Mas é preciso continuar se esforçando, continuar estudando e seguir o ensinamento de um outro grande filósofo, o E.T. Bilu. Mais especificamente quando ele nos diz busquem conhecimento. E isso realmente é importante. Ok, a fonte não vale, mas busquem a frase conhecimento. é realmente importante. Afinal, a busca contínua por conhecimento é o que faz com que as coisas finalmente entrem no eixo. Conforme a gente continua estudando, nosso conhecimento segue aumentando, mas agora de uma maneira constante e natural. Vejam que a linha volta a subir no gráfico, só que de um jeito mais suave, indicando que a nossa confiança está crescendo de uma forma proporcional ao conhecimento. Tá aí o meu problema. Nunca sobe essa confiança, velho. Nunca sobe essa confiança. Não importa, velho. Não importa o quanto eu sei. Tem vezes que eu pego e eu vou explicar pra alguém como é que eu faço alguma coisa. E a pessoa fica, brother, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. E eu penso assim, então talvez eu sei alguma coisa. Mas imediatamente a minha falta de confiança vira e fala assim, não, você só é um idiota que não sabe explicar pra pessoa. É isso. Que está de fato sendo adquirido. E é aqui que tudo volta a fazer sentido, e a gente realmente aprende de verdade.
E para comprovar a existência desse efeito, os pesquisadores fizeram uma série de testes. Em um deles, um grupo de voluntários respondeu a uma série de perguntas sobre lógica e gramática. E em seguida, os pesquisadores pediram para que eles fizessem uma avaliação do próprio desempenho. E o resultado chamou a atenção. Os entrevistados que acertaram mais perguntas subestimaram o próprio desempenho. Enquanto isso, aqueles que erraram mais perguntas acreditavam que tinham mandado super bem. Eu sempre tô certo nessa. Se foi bem na prova, né? A gente saía da prova de cálculo. Foi bem na prova? Putz, nossa, acho que eu não sei o que eu tava fazendo. Às vezes eu acertava, eu realmente não sabia o que eu tava fazendo, e às vezes eu sabia mais ou menos o que eu tava fazendo, entendeu? É isso. Então, no final das contas, eu tava sempre certo. Certo de que eu não sabia o que eu estava fazendo. Os pesquisadores então repetiram os testes em diferentes contextos. Foram feitos experimentos com atletas, enxadristas e até humoristas. E de maneira geral, o resultado foi sempre o mesmo. Quanto pior o desempenho de uma pessoa numa tarefa, maior a autoestima dela. Caraca, Você quer que um exemplo loucura bem isso. prático disso no seu cotidiano? Se você Sim. tiver carteira de motorista, me diz o seguinte: você se considera um bom motorista? Um estudo Com americano certeza. mostrou que 80% das pessoas acreditam que tem um talento acima da média na direção. Caraca, e essa 80%. conta obviamente não fecha. Lógico que não. Tem como 80%. 8 a cada 10 pessoas estarem acima da média. Tem muito barbeiro se achando piloto por aí. E isso explica muita coisa. E é por isso que o efeito Dunning-Kruger pode revelar um perigo real no cotidiano. E pra entender isso, vamos voltar para aquele gráfico. E é ali no ponto mais alto que um piloto de moto recém-habilitado, por exemplo, pode achar que consegue fazer manobras super arriscadas. Mas será que isso é padrão pra tudo? Porque, por exemplo, quando eu tirei carteira de motorista, eu era um perigo, tá? Eu era um perigo. Eu vou até contar aqui uma história rapidinho, que teve um dia que tava chovendo e eu falei, ficou amarelo. Ah, vai que dá! Só que eu descobri que não sou eu que tenho que decidir isso. O cara da frente que tá na minha frente tem que decidir isso também, entendeu? E o cara freou. E era uma moto. Ele freou no amarelo, que tá certo, tá? Que tá certo. Só que aí eu tava lá acelerando e o cara meteu o pé no freio. O que aconteceu? Eu freiei com tudo, o meu carro rodou na avenida e eu parei literalmente ao contrário, 180 ao contrário, com um motoqueiro na minha janela, tá ligado? Não dentro, não machuquei, não acertei ele nem nada. Mas ele estava do meu lado. E ele virou e falou pra mim, caralho, irmão, quer me matar? Aí eu fui mal, fiz a volta, não aconteceu nada e aconteceu isso. Então, eu era um imbecil, porque eu achava que, tipo, mandou um salve, irmão, é mais ou menos isso. Eu era um imbecil. Mas será que esse efeito Dunning-Kruger acontece com qualquer coisa? Porque hoje eu tenho muito mais experiência e sei que dirijo bem. Assim, em geral, eu sou um cara de decisão, pelo menos. Eu não fico indeciso, eu não atrapalho o trânsito. Eu tô sempre querendo, tipo, abrir o semáforo, vamos andar, não sei o quê. Eu não quero atrapalhar ninguém, entendeu? Eu quero que o trânsito ande, principalmente porque eu moro em São Paulo. Então você tem que ser um pouco mais esperto pra andar aqui no trânsito de São Paulo. Mas será que eu continuo um imbecil no trânsito? Não, é que assim, eu parei de fazer essas barbeiragens, porque, graças a Deus, eu passei por um perrengue que não deu nada. Mas será que tudo na vida é assim? Esse efeito Dunning-Kruger acontece? Tipo, quando eu aprendo alguma coisa, você acha que você manja e depois o importante é descer e voltar pro nível, tipo, sem a euforia do eu sou foda? Não sei. É porque eu realmente acho que eu sou ruim em qualquer coisa que eu vou estudar. Qualquer coisa que eu tenho que explicar pros outros, eu penso, mano, por que alguém quer explicar? Por que alguém quer me escutar, velho? Eu sou um imbecil. Por que alguém quer me escutar, entendeu? Eu tenho sempre isso na minha cabeça, é foda. Ou que um médico recém-formado pode cometer um erro numa cirurgia. Ou que um investidor inexperiente pode pensar que entende tudo no mercado financeiro e perder uma fortuna numa escolha mal calculada. E é também por viver eternamente nesse ponto do gráfico que muita gente lê alguns textos em aplicativos de mensagem e já se acham especialistas em assuntos extremamente técnicos, como por exemplo vacinação. Ou então que alguém que acredita que a Terra é plana jura que consegue provar suas teorias usando, sei lá, uma régua e um copo d'água. São sempre as coisas mais estranhas. São pessoas que se deixam levar pela própria autoestima e acreditam que o seu conhecimento ainda superficial já é o suficiente para entender tudo sobre temas extremamente complexos. Eu acho que isso tem um pouco de teoria da conspiração no meio, não tem? Porque para e pensa, o cara fica assim, se você se enterrar numa teoria da conspiração e falar assim, não, estão tentando controlar a minha mente. Estão tentando controlar as pessoas, é por isso que falam que a Terra é um globo. Na verdade, ela é plana. E porque os globalistas... Tá entendendo? Tipo, você entrar nessa loucura, eu não acho que é um problema... É um problema de inteligência, velho. Não tem como. Não é possível, velho.
É um problema de inteligência. Porque é assim, porque você, em nenhum momento você para assim e fala, por que estão fazendo isso? Mas faz sentido mesmo alguém querer me enganar com uma informação que não vai mudar a vida de ninguém? Por que estão todo mundo enganando a gente? É isso. Tem que ser meio tantã, velho. Não tem jeito. Por isso, quando alguém está nesse ponto da curva de aprendizado, é preciso entender uma coisa. Até um estúpido é um inteligente em potencial, mas Sim. ele precisa reconhecer a própria ignorância e ir atrás do verdadeiro entendimento sobre os assuntos. É isso. É isso que diferencia quem vive na zona de conforto da falta de conhecimento daqueles que ousam se desafiar em busca da compreensão real do mundo que nos cerca. E ao fazer isso, a gente avança no gráfico. E aí então se torna necessário tomar cuidado com o ponto mais baixo dele, quando a nossa confiança tá lá no fundo. Ah, A gente esse também sou não eu. pode ficar Tô travado sempre aí. nesse ponto, achando que nós não Tô somos capazes sempre de aí. entender nada. Exato. É bem aqui que mora a famosa síndrome do impostor. É aquela ideia Esse sou de eu. autossabotagem que faz a gente achar que não tá preparado pra nenhum desafio. Nenhum. Que todo mundo é mais inteligente. E que é melhor abrir mão de certas oportunidades e até mesmo renunciar a uma carreira promissora por não acreditar no próprio potencial. Olha pra mim. Para com isso! Você é uma máquina de vencer. Eu acredito em você. Sabe como é que eu venci a síndrome de impostor? Eu me convenci que o sucesso não está no conhecimento, está na tentativa. Eu continuo achando que eu sou um merda em tudo, tá? Eu me vejo um completo imbecil em qualquer coisa. Porém, eu descobri que o sucesso, pelo menos eu me convenci que esse é o caminho do sucesso, o sucesso está em você continuar martelando a cabeça na porra do prego. E uma hora você vai conseguir fazer o que você quer fazer, entendeu? Por quê? Porque eu percebi que a maioria das pessoas nem coragem pra fazer alguma coisa tem. Então eu tô aqui fazendo live pra pouca gente, não importa, mas eu sei que eu tô fazendo uma parada diferente porque eu tô simplesmente tentando. E a galera não tenta. Então se a galera não tenta, a chance de eu conseguir já é muito alta só de eu estar aqui tentando fazer um bagulho diferente, entendeu? É isso. Isso eu sou meio coach, né? Já sei o que fazer um dia. E eu preciso dizer que eu Qualquer já passei um pode por ser isso, não coach. faz nem muito tempo. Todo mundo tá sujeito a ficar nesse ciclo em algum momento da vida. E quando a gente supera essa fase, aí sim o nosso conhecimento e a nossa confiança passam a caminhar de mãos dadas. E isso é maravilhoso. Mas ainda assim também precisamos tomar alguns cuidados. Quando a gente passa a saber muita coisa sobre um determinado assunto, esse conhecimento se torna extremamente natural. A gente nem se dá conta de que aquilo pode ser complexo para outras pessoas, mas é preciso ter em mente que nem todo mundo ao nosso redor tem o mesmo nível de entendimento sobre tudo. Por isso é muito comum que as pessoas com inteligência acima da média tenham dificuldade de se comunicar. Elas não se fazem entender porque elas não percebem que a maioria das pessoas está alguns degraus abaixo na escala do aprendizado. E essa dificuldade para conseguir se expressar não é o único problema que afeta quem é muito inteligente. Pessoas superdotadas muitas vezes não têm acesso a escolas ou universidades adequadas ao nível delas, e aí elas acabam deixando de desenvolver o próprio talento por falta de estrutura. Outras sofrem bullying e acabam sendo excluídas dos grupos de amigos. E muitas vezes elas ainda carregam um fardo pesado por causa das expectativas de outras pessoas, que colocam nos ombros delas uma pressão enorme e constante para saberem de tudo o tempo todo. É, maluco, quando você... Então, a gente não vê o pessoal que é muito inteligente, e eu tenho alguns amigos que são extremamente inteligentes, e eu sei que essa galera sofre com isso, mano. Tá ligado? Não é nem pelo bullying, mas é pelo fato assim, caralho, bicho, eu não preciso saber de tudo o tempo todo, entendeu? Eu sou um ser humano normal, para de me tratar como um gênio, sei lá. E eles sofrem com isso mesmo, velho, é foda. Eu conheço algumas pessoas que talvez até vocês conheçam também, que são criadores de conteúdo, que eu acho inteligentíssimos, mas é isso, as pessoas elas sofrem também por serem mais inteligentes ou mais rápidas ou mais ligeiras do que outras. É foda. E como consequência disso tudo, quem é muito inteligente tem mais chances de desenvolver transtornos psicológicos, como desordens de humor, déficit de atenção e crises de ansiedade. Um estudo feito por integrantes da American Sou mais Mensa, inteligente, que é uma então, é sociedade isso? que une as pessoas com o QI mais alto dos Estados Unidos, mostrou que esses problemas são 200% mais frequentes entre as pessoas que fazem parte desse clube de gênios. Sim. Isso poderia parecer um desestímulo à busca pelo conhecimento e fazer muita gente pensar que a ignorância é uma bênção. Mas esse não é o caso. A inteligência traz muitas outras vantagens. É, então... Eu tenho essa discussão direto com a minha esposa.
Essa parada de você pensar além. Por exemplo, eu era um completo ignorante emocionalmente, né? Quando eu comecei a desbloquear algumas coisas na minha cabeça, principalmente por conta de estar junto com a minha esposa e ela ser uma pessoa com um coeficiente de inteligência emocional muito alto, eu comecei a ter sofrimentos que eu não tinha antes. E a gente fala assim, pô, mas será que esse sofrimento não era melhor ter mantido a ignorância e não pensar sobre isso? Por exemplo, eu tenho parentes e pessoas próximas que simplesmente é a resolução pra tudo. Não, você tá com depressão, se sentindo mal, não pensa nisso, cara. Não pensa nisso. Eu falo aqui, obrigado, valeu, cara. Obrigado. Que bom que agora, porra, como é que eu não pensei nisso, né? Foda, só não pensar. Só não pensar nisso que eu, fico curado da depressão. Seu imbecil do caralho. E não tem como voltar atrás depois disso, entendeu? É foda. Ter conhecimento nos permite tomar decisões mais acertadas na vida. Garante um melhor julgamento das situações que aparecem no nosso caminho. Faz com que a gente saiba se adaptar melhor às dificuldades. Sim. E nos torna pessoas muito mais interessantes para se conviver. Nada melhor do que conversar com alguém que expande nossos horizontes e puxa a gente para cima. Mesmo que não seja na nossa área. Inclusive, melhor ainda se não for. E por isso o importante é estar sempre em busca de mais cultura e mais aprendizado, mas tendo em mente que ninguém precisa entender sobre tudo o tempo todo. É fundamental aceitar que o mundo é mesmo complexo, muito mais complexo do que a gente é capaz de dizer. E isso não é só uma forma de me expressar. O ser humano realmente não tem a capacidade de descrever o próprio conhecimento a respeito da realidade em que ele vive. E essa constatação, inclusive, tem um nome. É o paradoxo de Polanyi. O nome se refere ao filósofo húngaro-britânico Michael Polanyi, que criou essa teoria nos anos 1960. E de maneira simplificada, a ideia desse paradoxo é que a gente sabe mais do que a gente é capaz de dizer. Isso significa que existe uma parcela do nosso conhecimento que é tácita. Ou seja, ela não pode ser expressa em palavras. É tipo quando uma professora fazia uma pergunta na escola e você dizia, eu sei o que é, mas eu não sei explicar. Parabéns, você era uma criança e já estava resumindo perfeitamente o paradoxo de Polanyi. Desde uma ideia que parece surgir do nada até a escolha de um movimento no xadrez, a nossa mente nem sempre cabe nas nossas palavras. Mas como é possível que o ser humano não seja capaz de definir o que ele mesmo criou? Ou seja, como... É que é uma intuição, não é? É uma intuição, cara. Tem muita gente... Mano, você bota, por exemplo, um moleque que é muito acima da média na parte, sei lá, de jogar xadrez, por exemplo. Você pode ter certeza, você pegar o Magnus Carlsen, que é o melhor jogador de xadrez do mundo, e pegar ele lá no comecinho, quando ele aprendeu as regras de xadrez, ele já era muito melhor do que a maioria das pessoas. É um negócio intuitivo pra ele. Era intuitivo pensar a movimentação, pensar o resultado dessa movimentação, o que poderia levar, se aquela posição seria uma posição mais favorável pra ele. Só que ele não conseguia colocar em palavras ainda o que ele estava fazendo. Aí, com muito estudo, ele foi liberando novas camadas dessa coisa até ele chegar no ponto que ele chegou hoje. Mas muito é intuitivo. E isso aí, meu irmão, se você nasceu sem, me desculpe, você nasceu com um número fixo aí. É isso. E aí, conforme você vai aprendendo mais coisa, isso vai entrando e aí você vai reconhecendo padrões, eu acho, futuros. Então você sabe que se você for por um certo caminho, provavelmente você não precisa colocar que você sabe que vai dar ruim. Você entendeu que aquilo vai dar mal, vai ir mal. Então acho que é uma parada que, né, faz muito sentido mesmo. Como que pode um mundo desenvolvido por nós mesmos não se encaixar na nossa própria compreensão? Um dos principais motivos para que a humanidade tenha chegado a esse ponto é que hoje em dia, basicamente, todo o nosso conhecimento é coletivo. As nossas relações são de total interdependência. A globalização tornou pessoas e países inteiros dependentes uns dos outros. Tudo está conectado. Nenhum ser humano é uma ilha. Nenhum país é uma ilha. Tá, alguns são, mas você entendeu a ideia. O que eu quero dizer é que o mundo só funciona dentro dessa teia que nós mesmos desenvolvemos. E se tornou impossível se dissociar dessa cadeia que conecta todos nós. Em outras palavras, ninguém sabe fazer um lápis. Esse pensamento partiu do economista Leonard Reed. Ele diz que nenhuma pessoa no mundo é capaz, sozinha, de fazer um lápis. A produção de um objeto tão comum no nosso dia a dia exige uma série de recursos e conhecimentos que vão além do alcance até da pessoa mais inteligente e mais preparada de todas. Desde o plantio da árvore até a derrubada da madeira, da extração do minério ao corte preciso do grafite, tudo hoje em dia depende de mais alguém. E isso fica ainda mais escancarado quando a gente pensa em tecnologias mais complexas. Se ninguém sabe fazer um lápis, imagine como uma pessoa sozinha seria capaz de montar um computador ou construir um avião do zero.
E isso tudo faz com que a organização Carai, e o que foda entendimento isso, do né, nosso mano? próprio mundo fujam totalmente do nosso alcance. E essa constatação não é apenas uma mera curiosidade. Em última análise, o paradoxo de Polanyi pode ser o maior inimigo para o desenvolvimento da inteligência artificial. Afinal, como é que a gente pode ensinar uma máquina a fazer algo que a gente não sabe ensinar? Só fazer. Como, por exemplo, programar um computador para executar atividades subjetivas ou criativas que nós mesmos não conseguimos decifrar. Por que um músico compõe uma determinada música usando um acorde e não o outro? Por que um poeta escreve um verso usando uma palavra e não outra que também rima? Por que um artista pinta um quadro usando uma cor e não outra? Se um dia a gente for capaz de decifrar todas as infinitas decisões que a nossa mente toma a cada instante, talvez nós sejamos também capazes de transportar todo o nosso conhecimento para o cérebro eletrônico. Mas enquanto isso não acontece, e é provável que nunca aconteça, será que as nossas limitações como ser humano vão impedir o avanço da tecnologia? Será que a Cara, eu andei vendo, assim, como que eles treinam o IA. Vocês já viram aqueles vídeos onde, a IA tem que chegar até aquele ponto, daí ela tem que aprender a pular nos bloquinhos e fazer uma série de coisas. E aí começa com ela que ela não sabe nem andar, tá ligado? Ela não sabe nem se mexer pra andar o boneco dela ali. E aí ela vai repetindo várias milhões de interações e aí ela consegue executar aquela tarefa que parecia impossível no começo. Vendo como meu filho aprende a jogar videogame, o meu filho não sabe ler, o meu filho, ele não tem um pensamento estratégico bem definido, ele tem só 4 anos, mas eu vejo ele jogando, por exemplo, Plants vs Zombies, e cara, dia após dia, eu olho e falo, nossa, esse moleque é muito burro, não sabe o que tá fazendo. Tipo, quando eu olho assim, né, tô brincando, eu não acho ele burro, mas é isso, você olha assim e fala, nossa, que decisão bosta. Você não tá vendo que o zumbi tá vindo por ali, ô cabeçudo? Eu ainda fico na minha cabeça pensando isso, né? Óbvio que eu não falo isso pra ele. E aí, esses dias eu vi ele jogando de novo, e ele tava lá, tá vindo o zumbi aqui, ele coloca o bagulhinho ali, de forma automática. Eu acho que no final das contas, é essa repetição, tentativa e erro, que vai fazendo ele se tornar mais esperto. E é por isso que eu vejo que videogames podem muito ajudar a gente nisso. Porque videogame nada mais é do que uma repetição de diversas escolhas que, quando a gente for enfrentar escolhas similares na vida, a gente vai ser mais apto para decidir a melhor escolha, porque a gente já fez milhares de escolhas jogando jogos, entendeu? E é por isso que eu acho que o videogame, e já muita gente comprovando isso, ele pode ajudar muito no nosso desenvolvimento de atividades reais do dia a dia e da vida real em si, né? Porque vida real nada mais é do que uma decisão após a outra. A nossa ignorância natural vai ser o grande obstáculo da inteligência artificial? Essas são perguntas difíceis, justamente porque o mundo está além da nossa compreensão. E se a gente não sabe as respostas para elas, não tem problema. Afinal, lembram do efeito Dunning-Kruger? Quem acha que sabe tudo tende a estar inebriado pela própria ignorância. Estagnado. Reconhecer que a gente não sabe é o primeiro sinal de que nós estamos, de fato, no caminho do aprendizado. E por isso, vamos continuar aprendendo. A vida toda. Todo dia. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo é muito bom, mano. Muito foda esse vídeo. Da hora. Muito bom, muito bom. Ai, da hora. Bom, é isso. Você aí, você sabe, você acha que você é um imbecil ou não? Coloca aí nos comentários.